e o que o Senhor não prioriza. O que alguém pode fazer que agrada ou desagrada ao Senhor? Então essas 7 igrejas de Apocalipse, elas são importantes para definir se o estilo de vida que nós vamos ter será um estilo de vida de vencedor ou um estilo de vida de derrotado. Agora, antes de nós lermos aqui, entrarmos nessa próxima carta, eu quero que você preste atenção em algo aqui que eu vou te dizer. Todos nós, legalmente, já somos vencedores. Diga assim: eu sou vencedor, segundo a palavra de Deus. Por que, pastor, que eu sou vencedor? Você não é nem vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fala assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí alguém pode falar: mas eu estou vivendo uma vida de derrotado, pastor. Esse texto aí não foi escrito para mim. Foi. A questão é que você talvez não está sendo vencedor posicionalmente. Legalmente o Senhor já liberou a palavra sobre você. Agora, posicionalmente é o que importa. É aquilo que você toma como prática para a sua vida. Eu decido agora ser um vencedor. Eu não aceito mais que o diabo me torne um derrotado. Eu não aceito mais viver uma vida debaixo de opressão. Então você precisa tomar hoje uma decisão e reconhecer que você é vencedor em tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Amém? Amém, irmãos? Então creia que Deus, Ele já te fez um vencedor. Agora, por que então que nós estamos estudando essas cartas? É para ativar essa verdade dentro do seu coração, para que você reconheça, para que você entenda que nós servimos a um Deus maravilhoso e que você pode vencer. Na verdade, a Bíblia diz que você já venceu todas as suas batalhas, o Senhor já te deu. Aonde você colocar a planta dos seus pés, já está abençoado em nome de Jesus. Alguém diga aleluia, pelo amor de Deus. Oh, glória a Deus. Deus já te abençoou. Então, hoje nós vamos estudar a 4ª igreja. Agora, algo que eu tenho que refrisar aqui, que eu falei na semana passada, é a respeito da mensagem. Nós sabemos que a mensagem, ela foi dada ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja possa passar para frente aquela mensagem. Agora, quem que é o anjo da igreja? O anjo da igreja são os líderes, são os pastores. O pastor é quem tem como que eu posso dizer, a incumbência, o encargo, ou pelo menos deveria ter, de ministrar a mensagem, de passar a mensagem para frente. Só que qual que é o problema? Muitos às vezes seguram a mensagem, não passam para frente aquilo que tem que ser falado, aquilo que tem que ser ministrado. E eu falei para os irmãos aqui no culto passado sobre o exemplo daquele carteiro infiel lá nos Estados Unidos, que por algum motivo decidiu segurar as cartas ali na sua casa e não entregou. Ele pegava no correio, só que quando era para entregar, ele por algum motivo ele não fez. Talvez o motivo foi por causa da preguiça, né? Ele olhou assim e falou: nossa, eu estou com preguiça demais, não vou liberar essa palavra. Ou às vezes foi por causa de alguma mágoa que ele tinha ali com aquela vizinhança. Talvez todo lugar que ele ia, um cachorro corria atrás dele. Não sei por quê, qual foi a razão, mas por algum motivo ele não entregou as cartas. Agora eu pergunto para você aqui, aquelas pessoas que estavam ali, fizeram uma entrevista de emprego, e aí o patrão ali, aquela pessoa que queria contratar, falou: não, eu vou te mandar uma carta dizendo se você foi admitido ou não, se você vai se encaixar nessa vaga ou não. E aí o camarada ficou esperando, ele deve ter pensado: nossa, não fui aprovado, porque a carta não chegou.
e às vezes o emprego dele ficou travado lá na casa do cidadão. Não te dá uma indignação isso, não? Dá vontade de dar um tiro, não, num carteiro desse? Tantos casamentos ficaram presos ali, irmãos. Tantas mensagens ficaram paradas. Talvez mensagens de alguma herança que ficou ali destinada para alguma pessoa. Mensagens de amor, mensagens de paz, mensagens de consolo. Tudo ficaram ali nas mãos dele. Agora, o que eu quero que você pense é o seguinte: nós, como servos de Deus, nós também temos um encargo, ou deveríamos ter esse encargo, de ministrar as mensagens que o Senhor tem para as pessoas. Quantos irmãos vivem uma vida, às vezes ali solitária, vivem uma vida de enfermidades, porque nós ainda não ministramos a mensagem para elas, porque nós ainda não falamos que o Senhor reina, que o Senhor as ama. Nós precisamos ser achados fiéis nesses dias. Deus quer levantar uma geração de ministros e sacerdotes neste lugar. Quantos aqui querem fazer parte dessa geração? Diga glória a Deus. Então hoje nós vamos compartilhar sobre a igreja em Tiatira. Pegue a sua Bíblia, Apocalipse 2, verso 18. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira. Para quem que ele falou? Para o anjo. Ele fala para o anjo, para que o anjo passe a mensagem para frente. Ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus, quem que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Põe a mão no seu coração. Deixa eu orar por você, para que essa palavra possa penetrar no seu espírito hoje. Pai, eu apresento o coração de cada irmão que está aqui, Senhor. Fala, ó Deus, no nosso meio. Libera a tua palavra, que é como a espada de dois gumes afiada. Ó Espírito Santo, ministra, Senhor, a verdade neste lugar. Que tudo que venhamos falar aqui, ó Deus, seja tido como palavras de sabedoria, de revelação, e não de confusão, de morte, mas de vida. Oh Senhor, ministra sobre nós, espírito de revelação nessa noite,
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Então veja, essa igreja é a maior carta mencionada é para a igreja de Tiatira. Mas se nós formos ver, o Senhor enche essa igreja de elogios. Foi uma igreja que recebeu muitos elogios e apenas uma repreensão. Porém, essa única repreensão foi tão séria que o Senhor foi capaz de destrinchar tudo aquilo que ela estava passando, tudo aquilo que ela precisava fazer. E algo que nós temos que entender é que o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de arrependimento. Essa igreja estava trilhando ali por um caminho errado, de prostituição, de idolatria. Porém, o Senhor deu a oportunidade para que eles se arrependessem. O irmão chegou agora, está certinho. Se você tem o seu dízimo, a sua oferta chegar por algum motivo, depois da hora da oferta, os irmãos podem ir lá, colocar o seu dízimo, a sua oferta sem nenhum problema. Amém? No final do culto, se você quiser, eu posso orar por você abençoando. Mas continuando, o Senhor, Ele quer hoje abrir os nossos olhos para uma revelação maior, abrir os nossos olhos para enxergar o melhor de Deus para as nossas vidas. E eu reconheço que Deus, Ele quer ministrar sobre a sua vida hoje uma palavra de revelação. Amém, meus irmãos? Preste atenção aqui, as 3 primeiras igrejas que nós estudamos, elas fazem parte de um grupo. São igrejas que já existiram, mas hoje não existem mais. Ou seja, elas tiveram um início e já tiveram um final. Elas não existem mais hoje. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo, elas não existem mais. São igrejas que existiram, porém hoje elas não existem, Elas vieram evoluindo com o passar dos anos. Agora, essas 4 últimas igrejas, elas fazem parte de um grupo de igrejas que ainda existem até hoje. Então nós temos aqui a igreja evangélica, nós temos aqui a igreja católica, nós vamos ter aqui a igreja luterana, nós vamos ter aqui igrejas que ainda existem até hoje, igrejas que estão na história, mas que não tiveram final. Elas vão permanecer até a volta do Senhor Jesus. Por que eu falo isso com tanta certeza para você? É porque todas elas, se você perceber, essas 4 últimas, elas fazem menção da volta do Senhor. As 3 primeiras não, mas as 4 últimas falam, sobre a vinda do Senhor, para conservar até que o Senhor venha, para se tornar fiel até que Ele volte. Ou seja, nós acreditamos que essas 4 últimas igrejas, elas ainda estão permeando, estão ainda caminhando aqui nos nossos dias até que o Senhor venha. Amém? Então, qual que é a igreja de Tiatira? Eu vou falando as características e os irmãos já vão descobrindo em qual igreja que essa daqui mais se parece. Mas antes disso, deixa eu só recapitular sobre as outras igrejas, para que você não fique perdido. Talvez você está vindo hoje pela primeira vez. Eu quero trazer para você a maior clareza possível. A igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja que nós estudamos, do ponto de vista profético, essa igreja aponta para aquela igreja do primeiro século, ou seja, foi a primeira igreja. Então é aquela igreja dos apóstolos, mencionada lá no livro de Atos. Essa igreja aqui foi a forma mais, mais intensa da igreja, porque era ali no momento inicial, onde eles tinham provado da descida do Espírito Santo, e foi uma igreja que provou de um grande avivamento. Foi a igreja do primeiro século. Na segunda igreja que nós falamos, que é a igreja de Esmirna, é a igreja que aponta, num olhar profético aqui, para a igreja do segundo e do terceiro século.
ou melhor, perdão, a igreja apenas do terceiro século foi a de Pérgamo. A igreja do segundo século, que foi a igreja perseguida por causa do evangelho, também mencionada lá em Atos, que houve uma grande perseguição, e essa igreja, ela teve que se esparramar por sobre a terra. Essa igreja aqui é a igreja de Esmirna, a igreja de mártires, onde muitos morreram por causa do nome do Senhor. E a igreja de Pérgamo foi a igreja do terceiro e do quarto século. Como eu disse para os irmãos, essa igreja ficou conhecida como a igreja onde Constantino, que era um grande imperador, se converteu ali ao cristianismo e tornou então o cristianismo como a religião principal do império. Ou seja, todos agora deveriam servir aquele Deus, todos agora deveriam congregar. E aí ele começou a dar incentivos ali para as pessoas, e aqueles que fossem aos cultos receberiam ali pedaços de pães e receberiam uma roupa nova. Já pensou? Todo culto que você vem, você recebe o pão da semana, você vai precisar, e uma roupa nova, e ainda recebe o elogio do imperador. Essa igreja aqui não ia ter espaço para tanta gente, você pode ter certeza, ia encher, ia lotar. Foi o que aconteceu naquele tempo. Só que as pessoas não estavam indo por causa de Jesus, elas estavam indo por causa dos benefícios que o imperador trouxe agora para a igreja. Então essa igreja se misturou. Aqueles que adoravam lá os seus ídolos, que adoravam as imagens, eles quiseram trazer para dentro da igreja aquela tradição, quiseram então misturar, e a igreja se tornou uma igreja misturada. E aí agora a igreja do quinto século até hoje, ela existe, a igreja de Tiatira. E da igreja de Tiatira saíram todas as outras, e nós vamos estudá-las nos próximos domingos, em nome de Jesus. Agora, como que essa igreja de Tiatira ela é conhecida? A Bíblia diz que foi uma igreja que caiu nos ensinamentos de Jezabel, e ela se prostituiu a ponto de entrar por um caminho de idolatria. Talvez os irmãos não sabem, mas Jezabel, ela se casou com um rei chamado Acabe, que era um rei de Israel, do povo de Deus, e ela começou então a invocar outros deuses, a levantar outros altares, a erguer pilastras ali, altares, sacrifícios para um Deus chamado Baal. Começou-se então a apregoar aquela questão de que para adorar a Deus eu preciso ver algo, eu preciso ter algo ali palpável para que eu adore, para que eu ore. E aí começou-se a adorar imagens de escultura. Quando o Senhor faz menção então sobre os ensinamentos de Jezabel, Ele está fazendo menção aqui sobre os ensinamentos que entraram dentro da igreja católica, que vieram para gerar uma idolatria terrível ali no meio da igreja. É lógico que todas as igrejas têm vencedores, nós não podemos generalizar e dizer aqui que a igreja católica, todos que estão lá são errados. Não, tem muita gente boa lá, tem gente lá que verdadeiramente invoca o nome do Senhor, que clama pela presença de Deus. Então cuidado quando você difama, quando você fala mal da igreja, quando você fala mal de um padre, quando você fala mal de um irmão que está lá congregando na igreja católica. Eles também são irmãos, estão servindo ali ao Senhor. Agora, com relação às práticas idólatras, nós precisamos abrir os olhos desses irmãos, mostrar para eles, mostrar o quê? Mostrar que todo esse ritual, tudo aquilo que aconteceu com o passar dos anos da história da igreja, vem sendo colhendo até hoje no meio da igreja católica. E uma dessas colheitas que não é boa é justamente a respeito da idolatria a imagens. A igreja inicial, a igreja primitiva, que é a igreja dos apóstolos, você não vai ouvir menção nenhuma de que eles adoravam uma imagem, que adoravam a Maria, que adoravam algum santo. Eles não adoravam nada disso.
adoravam exclusivamente ao Senhor Jesus. Então, se você é católico, eu quero mostrar para você hoje, mostrar o que a Bíblia fala a respeito dessa igreja, a respeito da questão das imagens de escultura. E se você não é, quando alguém perguntar para você, quando alguém questionar, você vai ter o que falar sobre elas. Amém? Quantos estão aqui para aprender? Diga aleluia. Então veja, essa igreja de Tiatira é a igreja que começou ali no 5º século e foi conhecida como uma igreja que se prostituiu. Todas as vezes que a Bíblia fala de prostituição no meio da igreja, ele está falando a respeito de idolatria, porque quando a pessoa adora outros deuses, ele está cometendo uma prostituição espiritual. Então o Senhor lida com isso como sendo idolatria, prostituição. Então, quando nós exaltamos a outros deuses, quando nós veneramos, adoramos outros deuses, na verdade nós estamos cometendo ali, além de idolatria, nós podemos chamar de prostituição espiritual. Aqui nessa igreja de Tiatira é que começaram a adorar Maria. Não tinha, volto a dizer, não tinha esse costume. Começou aqui nessa igreja. Começaram a adorar pedaços da cruz. Eu não sei se os irmãos veem na história, mas Martinho Lutero, que foi um reformista da igreja católica, o que dividiu a igreja católica, ele escreveu 95 teses. Nessas 95 teses, ele falava sobre coisas ali que ele achava errada no meio da igreja católica, que era uma igreja que tinha começado muito bem, mas que estava trilhando por um caminho muito errado. Para você ter uma ideia, na igreja católica inicialmente apenas alguns tinham acesso à Bíblia. Eles não queriam que as pessoas tivessem acesso, por quê? Para que elas não descobrissem as verdades da palavra. E aí muitos naquele tempo começavam a ensinar e a dizer que precisavam pagar indulgências. O que eram as indulgências? Era um leilão do céu. Quem aí quer comprar um lote no céu? Traga a sua oferta. Tem quanto aí? Traga. Tem 1.000? Tem não? Então não vai. Não vale. Quem tem 1.000? Vem, compra. Está aqui o pedaço do céu. Comprou. Não, mas eu não morri ainda. Não quero morrer por agora. Não, mas pode comprar por aquele que já morreu. Às vezes o coitado está morrendo lá no inferno. Compra um taquinho do céu para ele. Hoje você ri disso, né? Mas naquele tempo era muito normal. Muito normal. Você acha isso em qualquer livro aí de história. As pessoas faziam isso. Leia lá as 95 teses. Você vai ver coisas ali terríveis que a igreja católica praticava, que a igreja católica falava. Hoje não tem isso mais, né? O povo foi evoluindo, né? Não tem mais essas coisas. Mas tem a questão ainda da procissão, que é para você rezar ali pela alma, né? É isso mesmo? Rezar pela alma de quem já morreu. E tem gente que acha ainda que existe um tal do purgatório. O que é o purgatório? Se eu rezar por ele, se eu acender a vela por ele, pode ser que ele seja transferido. Se ele estiver no inferno, pode ser transferido do inferno para o céu, para o paraíso. Mas uma vez que morreu, não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Se estiver no inferno, vai ficar lá. Se estiver no paraíso, glória a Deus por isso. Mas se nós queremos pregar, se nós queremos fazer a diferença, temos que fazer enquanto estamos vivos. Amém? E aí naquele tempo começaram a fazer uma série de coisas. Martinho Lutero bateu firmemente, porque eles vendiam pedacinhos da cruz. E aí, em uma das frases que Martinho Lutero diz, ele fala o seguinte: olha, se nós fôssemos juntar cada pedacinho da cruz de Jesus que eles já venderam, dava para construir muitos estádios. Um pedacinho de uma cruz, é a cruz de Jesus, que Jesus morreu. Se juntassem todas no mesmo lugar, daria para construir vários estádios. Ou seja, eles estavam enganando as pessoas. E as pessoas achavam que naquele pedacinho de madeira que Jesus morreu, se eles tocassem na enfermidade, eles seriam curados. Se ele triscasse lá e tal, ele seria abençoado. E aquilo ali foi criando uma mentalidade de
de idolatria. E as pessoas lembravam-se mais, talvez, do pedacinho de madeira do que quem tinha morrido na cruz. E uma série de outras coisas aqui que não convém falar, né? São muitas coisas que a gente vê que às vezes dá uma agonia. Tem um padre chamado de Padre Pio. Alguém já ouviu falar? Padre Pio? Ninguém nunca ouviu? Então ninguém foi católico aí mesmo para valer. Quem que era o Padre Pio? Foi um grande padre, e aí ele morreu, e dizem aí, eu não sei como é que está, mas eu vi por foto, dizem que o corpo dele ainda está intacto, não se decompôs. E aí colocaram o corpo dele lá numa vitrine, né? E as pessoas vão ali e beijam, né, aquele vidro, e muitos até tentam quebrar o vidro para triscar no defunto, porque eles creem que se tocar lá eles vão ser curados, vão ser sarados. Idolatria. Estão adorando ali, venerando, né, alguém que não é Deus. Tudo aquilo que você faz e exalta, engrandece, que não é o Senhor, se torna idolatria. Então cuidado com o que você valoriza, com o que você venera, né, mais do que a Deus. Mas vamos para o que interessa mesmo, né? Qual que é a divisão dessas igrejas? Todas elas começam com uma revelação. Nós temos depois a mensagem àquela igreja, que é a mensagem de aprovação ou reprovação do Senhor. E por último nós temos a mensagem ao vencedor. Então como que o Senhor se revela a essa igreja? Eu volto a dizer para os irmãos, o Senhor se revela a cada igreja de acordo com a necessidade que ela está passando. Então, a igreja de Éfeso, o Senhor se revelou como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos 7 candeeiros. Isso significa o quê? Que o Senhor tem os seus líderes, o Senhor tem você na mão dele, e ele está passando no meio de nós. Você não está sozinho, você tem o Senhor em qualquer momento que você precisar. Amém, meus irmãos? Essa foi a revelação para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Esmirna, o Senhor falou o quê? Para aquela igreja de mártires. Os irmãos lembram? Eu sou o primeiro e o último, o que morreu, mas reviveu, ressuscitou. Por que o Senhor falou que ele era aquele que morreu, mas ressuscitou? Porque muitos ali estavam morrendo por causa do evangelho. E ele disse: eu já morri também, mas não é o último passo, esse não é o final. Eu é quem decido quando as coisas começam e quando elas terminam. O Senhor estava dando ali uma palavra de consolo também para aquela igreja. Para a igreja em Pérgamo, como que o Senhor se revelou para Pérgamo? Os irmãos lembram? Era uma igreja que havia se corrompido, misturou, e o Senhor se revelou como? Eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada que é a palavra. Por que ele veio trazer a espada? Ele veio com a espada para separar tudo aquilo que tinha corrompido a igreja naquele tempo. Mas para essa igreja aqui o Senhor fala algo preciosíssimo. Veja aí no verso 18, acompanha comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. O Filho de Deus. Por que o Senhor fez questão de dizer que era o Filho de Deus? Você vai ver em muitos outros momentos da Bíblia o Senhor falando que é o Filho do homem. Os profetas profetizando que ele seria o filho de uma virgem. Um dos discípulos, que foi Pedro, teve a revelação de que ele era o filho do Deus vivo, mas foi pronto. Mas em nenhum momento Jesus havia declarado ainda que ele era o Filho de Deus, o Filho de Deus. E ele declara aqui então, por causa da idolatria, que muitos falavam: Jesus, o filho de Maria, então vamos adorar ele.
Jesus, aquele que nasceu da Virgem Maria, e as pessoas reconheciam às vezes mais a Maria do que o próprio Jesus. E ele vem fazendo questão de dizer: eu sou filho do Deus vivo, eu sou filho de Deus. Quando ele falou isso aqui, ele veio para combater o espírito de idolatria que havia no meio dessa igreja. As pessoas muitas vezes se referem a Maria como sendo alguém soberana, mas deixa eu te falar algo aqui que talvez para a igreja católica seria até motivo de ser excomungado. Maria não tem nenhuma diferença de nós, está me entendendo? Não tem. Lógico que nós não podemos deixar aqui de fazer menção que ela era uma mulher que vivia ali uma vida pura, santa, nunca tinha se deitado com nenhum homem, né? Era serva de Deus, uma mulher ungida pelo Senhor, mas era do mesmo jeito de nós, comia do mesmo jeito que nós comemos, tinha as mesmas práticas, e ela também reconhecia que ela era pecadora. Quando ela se reúne ali, quando ela se encontra com Isabel, ela fala uma frase que é magnífica, que mostra que ela também precisava ser salva, que é lá em Lucas 1,46, que diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Se ela se alegrava por causa do Filho, por causa de Jesus que viria para salvá-la, é porque ela precisava também de perdão, ela precisava de remissão de pecados. Quem é santo, quem é puro não precisa de salvador, só quem é pecador miserável que precisa. Só aquele que já pecou é que precisa de um redentor. E quando ela fala isso, nós vemos que ela não tinha nada de diferente. Ela não tinha vivido uma vida santa, não tinha vivido uma vida sem pecado, era pecadora assim como eu e você, mas recebeu a graça de ter Jesus ali sendo gerado dentro dela. Eu sou capaz de afirmar que se Maria rejeitasse o Espírito Santo ali naquela madrugada, o Senhor poderia escolher qualquer outra, a Ana, a Júlia, qualquer outra, entende? Então a obra de Deus não ficaria limitada por causa de Maria, porque viria de qualquer jeito. Agora, lógico que nós temos que ter sim, como que eu posso dizer, um respeito por Maria, porque ela cuidou de Jesus. Mas principalmente, se tem alguém que merece o maior respeito, é José. É ou não é, irmãos? Esses dias eu estava meditando nisso e conversando com minha esposa. Eu quero até pregar uma outra oportunidade sobre isso. Que José, eles ainda não tinham se casado, e aí Maria aparece, eles estavam noivos, aparece dizendo que estava grávida. Naquele tempo, a mulher, se ela engravidasse antes de se casar, ela seria apedrejada. Se ela traísse o marido ali no noivado. José podia falar: não, esse filho aí não é meu não. Esses dias eu estava checando, né? Falei: rapaz, se eu tivesse, falando para minha esposa isso, falei: olha, se eu tivesse noivo de você, e você me aparecesse com a barriga, falando: eu estou grávida, foi o Espírito Santo quem concebeu. Irmãos, eu falei: eita rapaz, acho que eu ia ficar muito com o pé atrás, porque às vezes você acha que foi fácil para José ouvir isso, e não foi. Podia duvidar, ele podia ter jogado ela ali, falando: ó, essa mulher me traiu. Podia ter duvidado. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele fugiu. Ele fugiu para quê? Para resguardar a vida dela, para dizer que ele é quem tinha forçado ela, e aí ela se engravidou. E aí, por fugir, ele estava guardando a vida dela. Isso é homem ou não é, irmãos? Isso é que é homem, o resto é o resto não sei nem o que é, né? Mas o camarada amava sinceramente ali aquela mulher. Se tem alguém que merece o nosso respeito acima de Maria, é José, porque o Senhor deveria escolher um pai para criar aquele rapaz, para criar, para ensinar, e ele escolheu José.
Não é fácil, na posição dele, reconhecer como ele reconheceu. Não é fácil. Basta você parar para pensar aí. Se a sua mulher aparecesse grávida, sendo que você nunca se deitou com ela, falando, não, estou grávida, qual seria a sua reação? Oh, aleluia, vamos orar aqui, glória a Deus, foi o Espírito de Deus mesmo. Não, ninguém seria, não teria, eu acho, essa postura espiritual. Mas ele teve. Realmente aquele homem ali merece muito respeito. Agora, o Senhor fala também que ele vem como aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Quando ele diz isso, que ele vem com olhos como chamas de fogo, ele vem para checar a nossa realidade, ele vem para julgar. Quando ele diz que os pés dele é como o latão reluzente, ou como o bronze polido, que é mais bonito, ele vem para julgar. O bronze na Bíblia, ele aponta para julgamento. Bronze e fogo nos fala de julgamento. Então, quando o Senhor veio para essa igreja, além de dizer que ele era o Filho de Deus, ele veio para julgar. Amém? Está claro aqui a revelação do Senhor? Amém, irmãos? Agora, qual que é a mensagem para essa igreja? Primeira coisa que ele fala, no verso 19, vamos ver aí em cada versículo. Conheço as suas obras. Olha só, o que o Senhor fala dessa igreja? Uma igreja maravilhosa. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Alguém pode olhar e falar, não, acho que essa aí não é a igreja católica não. Mas irmãos, se tem uma igreja que tem obras, é a igreja católica. E aí tem lá a Fazenda da Esperança, que é para recuperar o fulano que é viciado. Isso é obra ou não é? É obra. Eu estava fazendo uma pesquisa, tem uns hospitais que eles chamam de santas casas. É mais comum lá para São Paulo, essas regiões maiores, né? As santas casas são o quê? É um hospital católico, que a igreja católica decidiu abrir. E essas santas casas, elas fazem parte de uma grande, elas têm uma grande importância para a saúde brasileira hoje. Eu estava ouvindo alguém falar que se as santas casas fechassem hoje, o Brasil viraria um caos na saúde que ninguém nunca viu igual. Talvez você ache que hoje já está o caos. Meu amigo, se fechasse essas santas casas, nós estaríamos fritos. Ia ter gente vindo de outros lugares para cá, não ia ter vaga para ninguém. Então são obras, tudo obras da igreja católica. A igreja católica, meu irmão, se você olhar um católico que serve mesmo, porque eu estava vendo uma outra pesquisa que fala sobre os católicos que são realmente praticantes, que é esses que eu reconheço que são verdadeiros católicos. Porque hoje você pergunta para qualquer um, e aí, qual religião que você é? Sou católico, mas nunca pisou na igreja católica na vida, não sabe nem qual que é o credo, qual que é a crença, qual que é a visão da igreja católica. Uai pastor, e tem isso? Tem o credo lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Como é que é o restante? Criador. Ninguém sabe o credo? Pois esse credo é maravilhoso. Se tem uma reza que você deveria fazer todo dia, é esse credo aí. Esse aí está certinho, né? É realmente o que aconteceu. Jesus foi levado a Pôncio Pilatos. Eu não lembro mais, faz tanto tempo que eu não falo. Alguém sabe falar o credo aí? Aí, tem um ali. Não vou pedir para você falar aqui não, mas é maravilhoso o credo, entende? A crença realmente. Mas hoje em dia poucos católicos realmente praticam aquilo que eles creem. Poucos praticam aquilo lá. Mas existem alguns aqui que nós vemos que vão ser vencedores no meio dessa igreja. E é uma igreja que possui muitas obras, muitas escolas aí católicas, muitos hospitais, tem muitas coisas que a igreja católica, a Bíblia exalta. Além das obras, a Bíblia fala que há muito amor. O Senhor conhece o amor dessa igreja
e conhece também a fé. Irmãos, o povo católico, eles podem até estar crendo na coisa errada, mas eles creem muito, creem para valer. Eles são capazes de fazer qualquer coisa para receber ali uma bênção, para receber aquilo que Deus tem para elas. Alguém pega o meu carregador ali, senão eu vou ficar sem, dentro da bolsa, bolsinho pequeno aí. Tomara que esteja aí, meu Deus. Tá. Arruma uma tomada aqui para mim, ó. Deu certo? Tira o T. T é de 2 pinos. Isso. Aí, deu certo. Obrigado, meu irmão. Servo bom e fiel. Então veja. Essa igreja é uma igreja que tem muitas obras. O povo é cheio de fé. Tem muitas práticas ali. É um povo que a Bíblia diz que as obras delas, no final, ainda seriam maiores do que no início. Então realmente é uma igreja que nós temos que nos espelhar com relação às obras. Se você for na frente de uma missa domingo, 7 horas da manhã, você vai ver. Eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar isso. Lá em Palmas tem uma casa chamada Casa de Maria. E aí um dia eu passei 7 horas da manhã, estava indo para uma oração no domingo, 7 horas da manhã. Irmãos, lotado. 7 horas em ponto. E aí eu falei, não é possível, esse culto aqui deve ter começado faz tempo, porque estava cheio, já era 7 horas. Aí eu falei, não, eu tenho que perguntar para alguém que está chegando aqui. Estava chegando um atrasado lá, perguntei, e aí, que horas que é a missa aqui? 7 horas. Eu falei, é mesmo? E esse tanto de gente, 7 horas já? Porque lá na nossa igreja todo mundo chega atrasado. Se eu marcar um culto domingo de manhã 7 horas aqui, é capaz de dar eu e minha esposa. É capaz. Esses dias lá em Palmas o pastor Mauro fez uma ceia, se eu não me engano, 6 horas da manhã no domingo, para relembrar na prática dos apóstolos, que eles ceiavam ali no primeiro momento, contado ali, que era justamente esse horário. E aí falando, que foi um fracasso a ceia, porque muitos irmãos não foram. Nisso a igreja católica tem, meu irmão. Falar de mobilização, dá para olhar, olha a chácara que eles têm hoje aqui na cidade. Eu não sei como é que foi que eles conseguiram, mas tem uma chácara impecável. Tudo por quê? Porque são irmãos que têm obras, são irmãos que estão trabalhando. Nós precisamos ser um povo assim também. Amém? Agora, o Senhor faz uma única repreensão para essa igreja. Qual que é a repreensão? Está no verso 20, olha o que diz: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aí assim, a única exortação é muito séria. Qual que é a exortação? Vocês têm permitido, vocês têm tolerado que essa mulher, Jezabel, ganhe o coração dos meus servos para eles praticarem a prostituição e a idolatria. Todas as igrejas, se nós vermos, vai ter um opositor. Em Éfeso veio os nicolaítas. O que os nicolaítas ensinavam? Que havia aqueles irmãos dentro da igreja que eram mais capacitados, era o clero, e tinham aqueles que não sabiam nada, que eram os leigos. Então só o clero poderia ser usado. E essa é a visão do clericalismo, dos nicolaítas, de achar que só alguns podem ser usados por Deus. Já viu esse pensamento?
no meio da igreja hoje? Tem demais. Só o pastor pode orar. Só o pastor tem autoridade para expulsar demônio. Só o pastor pode orar e o fogo descer. Tanto é que muitos, às vezes quando vão falar de Jesus para alguém, ele fala: não, me dá seu número aí que eu vou pedir para o pastor orar por você depois. Nem orar o camarada consegue fazer. Nem orar. Está triste ou não está? Então, para a igreja de Éfeso, o maior problema foi os nicolaítas. Na igreja de Esmirna, nós vemos os falsos judeus, os judaizantes ali pregando a crença deles. Na igreja de Pérgamo, nós vemos ali a doutrina de Balaão. Qual que é a doutrina de Balaão? É de fazer a obra por causa de dinheiro. Balaão foi comprado para profetizar contra o povo de Deus. Existem muitos hoje que têm caído na doutrina de Balaão e têm feito a obra de Deus por causa de dinheiro. Um outro pilar sobre a doutrina de Balaão é de achar que porque o povo está errado, porque o povo está falhando, eles podem sim receber maldição. Tanto é que quando o rei chegou ali para Balaão pedindo para ele profetizar contra o povo de Deus, ele falou: não, eu vou profetizar e vai acontecer, porque o povo está aprontando todas, o povo está terrível. E aí o rei pagou ali para Balaão e falou: eu quero que você suba no monte e profetize contra aquele povo. Quando ele subiu para falar mal, para difamar o povo de Deus, a Bíblia diz que só saíam bênçãos da boca de Balaão, só saíam palavras de fé, só saíam palavras de vida abundante, de vitória. Por quê? Porque não é baseado no que você faz. Deus, Ele ama você e Ele só tem coisas boas para nós. Amém, irmãos? Levante sua mão assim e diga: eu sou amado de Deus. Diga: o Senhor olha para mim com olhos de amor e não de condenação. Esse foi o ataque contra aquela igreja. Mas o pior ataque que eu posso dizer para você é o ataque de Jezabel, da idolatria. Da idolatria. Quem era Jezabel? Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, que se casou com um rei de Israel chamado Acabe. E ela foi responsável de levar Israel a se prostituir e a se tornar um povo idólatra. Muitos aqui nesse tempo receberam julgamento da parte de Deus porque começaram a adorar outros deuses. Jezabel era apenas a esposa de Acabe. Quem deveria dar a palavra final era Acabe, mas a mulher era tão cobra, tão difícil, que ela é quem governava o reino. Ela é quem decidia o que era para fazer. Ela é quem dava a última palavra. Então Jezabel é o oposto do plano de Deus para nós. Quando nós falamos aqui que as irmãs precisam se submeter aos seus maridos, nós estamos falando para você se livrar desse espírito de Jezabel, que é o espírito de colocar o homem como aquele bobão que é o Homer Simpson. Qual que é o padrão de homem hoje? É o padrão do Homer Simpson. Alguém já assistiu os Simpsons aí? O homem é um cabeça de barata que não sabe de nada, um tonto, e a mulher centrada, muito certinha, sabe de tudo. Não faz isso não, Homer. Não, Homer, não, Homer. É só isso que ela quer o desenho. É um marido bananão, tolo, e a mulher muito esperta. Entende? E aí hoje criou-se aquela imagem de que o homem é o tolo, é o que tem que ficar caladinho, babaquinha, calado, sentado, sem fazer nada. E a mulher é aquela que é a que dá a opinião correta. Pois essa é a mentalidade de Jezabel. Sinto muito dizer. Alguém pode falar: pastor, mas meu marido, também vou te contar, pastor, meu marido se omite demais. Mas mesmo que o marido se omite, às vezes ele se omite, porque como que ele vai controlar alguém que está sempre impondo sobre ele? Ele tem medo, meu Deus do céu. Qual o homem que consegue controlar Jezabel, meu Deus? Qual? Irmãos, mulher, se você deixar, ela domina tudo. Não precisa nem pedir. Ela faz tudo. Entende? Então você tem que tomar cuidado. Quando você vai decidir algo ali, é lógico que você tem que consultar a sua esposa. Mas trazendo aqui para o ângulo da igreja,
algo que eu levo muito em conta e eu deixo muito claro para minha esposa. Eu falo, olha, a decisão aqui quem toma sou eu e o presbitério da igreja. Você não tem direito de falar nada, sua voz aqui é nula, e se você falar eu vou fazer o contrário do que você falou, só por birra, só para dizer que eu não estou seguindo sua voz. Ela fala, não, mas você é egoísta demais. Não, que eu estou livrando ela de cair no ensino de Jezabel, de controlar, de querer mandar, de querer governar a igreja, de querer estar à frente de tudo, de querer opinar em tudo. Todas as reuniões que eu faço, minha mulher, antigamente, ela queria saber, e aí o que tratou na reunião? O que falou lá? O que decidiu para eu ver, para eu ponderar se está bom ou não? Eu falei, para que você tem que ponderar? Já foi decidido, você não tem que se intrometer em nada. Se já está decidido, para que você quer saber? Aí ela fala, mas você não compartilha nada. Mas hoje ela venceu, entende? Venceu. Então o homem precisa segurar as rédeas da sua casa, impor sobre a sua mulher a autoridade, e precisa também colocar-se à disposição. Eu falo para os irmãos aqui da nossa igreja com muito amor. Eu acho que os irmãos deveriam se comportar com mais encargo para as coisas de Deus. Hoje em dia, o que se vê aqui no meio das igrejas? É uma mulher que quer fazer, é uma mulher que quer liderar, é uma mulher que quer romper, é uma mulher que quer crescer, mas está limitada, porque o marido não quer fazer nada disso. E como é que faz, meu Deus do céu? O que faz? Nós temos que ensinar para os homens a ser homem. Tem que ensinar. Fala, irmão, você tem a autoridade de Deus sobre a sua vida. Sua casa vai prosperar uma vez que você tomar a rédea, uma vez que você tomar a frente. Mas Jezabel precisa ficar quieta. Tem que quietar, senão o homem nunca vai virar o líder da casa, nunca vai virar o cabeça da casa. A mulher, ela pode até falar que não gosta, que não quer ser submissa, mas é tudo que a mulher quer. Ela quer ter um homem que lhe passe segurança. Toda mulher que é mulher de verdade, que não tem o espírito de Jezabel, ela quer ter um homem ali para ela culpar. Ela quer ter o homem como a zona de segurança para ela. Mas qual que é o problema? O homem joga tudo para as costas da mulher. Você que tem que carregar o fardo da sua casa, você que tem que resolver os problemas lá no meio dos seus filhos, chega lá, conversa, você tem que dar a última palavra, que daí tem que dar as instruções, e o menino tem que tremer na hora que você fala, entende? Por quê? Porque você tem voz de homem, a voz justa, forte, amém, irmão? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga aleluia. Então vamos ver, quais são as características de uma mulher que é Jezabel? Pastor, deixa eu ver se minha mulher é Jezabel, que se for eu estou até mais em paz. Mas veja, Jezabel sempre é intimidadora e quer dominar tudo, por meio do medo. Se você não fizer, camarada, você vai se ver comigo. E aí o homem, não, deixa, o que é isso, eu vou fazer agora. Jezabel sempre é assim, intimidadora e dominadora. Ela também usava orações contrárias àquilo que Deus falava. Terrível coisa é aquela mulher que tem aquele espírito sempre contra o melhor de Deus para a vida do marido, que sempre quer intimidar o marido, que quer levar ele a entender que ele não pode nunca liderar. A mulher tem que ser aquela que empurra o homem e fala, não, você pode sim, você consegue, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Deus me colocou como auxiliadora para você. Quando você engasgar, eu vou lá e desengasgo. Quando você travar, eu vou lá e destravo. Eu estou aqui para te ajudar. Quando a mulher faz isso e coloca o homem ali, empurra ele, Deus vai fazer. Agora, o espírito de Jezabel é o quê? Não, esse homem aí não dá conta não, pastor. Esse aí, pode esquecer. Nem ela que é a esposa concorda com aquilo que está sendo ministrado. Aí fica difícil. Então cuidado com essas orações contrárias ao propósito de Deus. Jezabel também é aquela que sempre vai querer controlar de alguma forma os líderes da igreja. Um tempo atrás, eu tive que lidar com uma irmã que se encaixava certinho aqui nesse ponto. E a irmã queria me controlar.
E aí eu falava para ela, eu falei: irmã, já está decidido, nós já decidimos já no presbitério. Não, pastor, mas eu acho que está errado. Até que um dia ela apelou para Deus. Chegou no dia de uma vigília e profetizou algo que dava para ver nitidamente que era da carne dela. Ela chegou, vou compartilhar para os irmãos verem o absurdo que ela falou. Chegou e falou: olha, pastor, Deus está muito zangado hoje. Já começou mal, né? Deus está muito zangado hoje. Eu falei: por quê? Fala que o teu servo ouve. Não, Deus está mandando dizer para você que você está querendo ganhar muitas vidas, e essas vidas que você está querendo ganhar é para você desistir, para você quietar com os que você tem, porque isso aí vai gerar no meio da igreja um desejo de querer aparecer demais. Então para de falar isso, porque Deus está irado com isso. Eu olhei e falei: amém, irmã, a sua função foi de entregar a profecia, agora a minha vai ser de julgar. E eu vou orar, eu acho que nem preciso orar, mas eu vou orar e depois eu te falo o que se sucede. Ela queria que eu falasse no culto, né? Aí passou um culto, 2 cultos, e ela veio me falar: pastor, você está resistindo ao mover de Deus. Eu falei: irmã, você quer saber de algo? Eu acho que aquela palavra sua não era de Deus, porque Deus não falou comigo. Muito pelo contrário, Deus está me levando a cada dia mais a querer avançar mais, para ver o reino dele expandindo. E como que Deus fala para mim, para o pastor da igreja, que eu tenho que avançar, que eu tenho que crescer, e aí você diz que Deus falou para você que eu não posso crescer, que eu não devo fazer? Então eu prefiro acreditar no que Deus falou para mim. Aí ela: ô servo mau e negligente, Deus vai pesar a mão. E aí saiu da igreja. Por que saiu da igreja? Porque era Jezabel, e queria ficar controlando as coisas, queria ficar controlando as pessoas com a palavra de Deus. Cuidado com a falsa palavra de Deus. Nem tudo que as pessoas falam são de Deus, irmãos. Eu acompanhei um casal há um tempo atrás, e aí o casal se separou, e o rapaz, depois nós ficamos sabendo que ele havia se separado porque ele apaixonou por uma moça mais nova. Foi no encontro trabalhar, viu uma mocinha novinha, bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, trabalhando, e aí a moça deu ali um joguinho, né? Fez um joguinho para cima dele, e ele caiu. Falou: não, é Deus pondo o melhor de Deus aqui para mim. E tinha 2 filhas, né? Aí ele veio conversar conosco e perguntou: pastor, e aí? É Deus ou não é? Eu falei: não é Deus não. Você tem 2 filhas, você acha que a vontade de Deus é que você abandone suas 2 filhas e a sua mulher para ficar com uma moça? Ele: eu acho que é de Deus isso aí. Não é não. Aí beleza, eu falei: não é. Aí ele: não, então eu vou sair dessa igreja. Aí saiu, e aí foi para uma outra igreja. Chegando lá, uma profetisa chegou dizendo: olha, eis que Deus está dizendo que esse relacionamento de vocês não tem igual. Deus está abençoando esse relacionamento, pode seguir em frente. Vão vir muitas lutas, muitas intrigas, muita gente falando o contrário, mas é de Deus esse casamento. Eu te pergunto, será? Se era de Deus mesmo? Isso pela sua... Você não precisa nem esforçar muito não. Nem precisa esforçar muito a sua mente. É óbvio que não é. É óbvio que não é. Entende? Não é. Mas aí por que a irmã falou no nome de Deus então, pastor? Eu não sei. Mas falou uma falsa palavra de Deus. Porque Deus nunca ia desejar isso. Deus nunca ia falar para alguém largar a família para ficar com outra. Deus não faz esse tipo de coisa. Quem faz isso é o diabo. Entende? Então o espírito de Jezabel vem muitas vezes para enganar, para tentar controlar, para tentar governar. Para você ter uma ideia, vou contar a última coisa aqui de Jezabel, para nós seguirmos. A Bíblia diz que Acabe queria comprar uma terra de um camarada chamado Nabote, uma vinha, né, um pedaço de uma terra lá. E aí Nabote falou: não, isso aqui, minha família foi criada aqui desde pequeno, e eu não posso vender. Olha, eu sei que o Senhor é o rei, mas essa terra aqui é tudo que eu tenho, que sobrou da minha família,
infelizmente eu não quero vender. E aí a Bíblia diz que Acabe voltou para casa muito triste, chorou, bebeu, né, encheu a cara. E aí a Jezabelha chegou falando: mas por que você está chorando? Não, Nabote lá, fiz uma proposta para ele, não quis me vender a terra. Mas rapaz, você é homem ou é o quê? Quem é o rei desse negócio aqui? Você pode fazer o que você quiser, rapaz. Para de choramingar aí pelos cantos. Que é isso? Mostra que você é homem. Eu vou resolver esse problema aí, pode ficar tranquilo aí, chorando. Vou resolver isso aí amanhã mesmo. No outro dia ela foi lá nos profetas de Baal, compraram ele e falou: olha, eu quero que vocês sirvam de falsa testemunha. Nós vamos dizer que esse velho Nabote, ele fez algo que foi contrário ao nosso Deus, e aí nós vamos apedrejá-lo, ok? E aí nós vamos juntar a multidão e apedrejá-lo, vamos matar ele. Chegaram lá, aquele monte de gente, o velhinho estava lá, coitado. E ele falou: não, esse velho aí falou isso e aquilo outro, não lembro mais o que ele foi acusado. E aí eu sei que morreu apedrejado, por causa de uma calúnia, de uma mentira, algo que ele nem fez. Ele nem fez. Chegou lá com a chave, né? Falou: tá aqui, homem, aí, resolvi, em um dia. Aí, essa terra que você quer, pronto, tá aí na mão. Jezabel é aquela, então, que usava de calúnias e mentiras para conseguir o que queria. Sempre vingativa. Não aceitava ser repreendida e corrigida. E era sempre vingativa demais. Acho que essa era a maior característica dessa mulher. Então essa igreja de Tiatira, ela estava debaixo do espírito de Jezabel, de idolatria principalmente, onde os santos tomaram lugar do próprio Jesus, onde as pessoas veneravam mais a Maria do que a Cristo. Meu irmão, a Bíblia diz que essa mulher veio para seduzir os servos do Senhor. Pode ter certeza que ela terá um grande julgamento naquele dia. Quem inventou esse negócio de adorar santo aí, pode ter certeza, esse daí vai receber um grande julgamento. Por quê? Porque foi aí que a idolatria se esparramou no meio da igreja. E o mais interessante é que no verso 21, acompanha aí na sua Bíblia, o Senhor fala: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Todavia, ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Está falando a respeito de quem? Da igreja de Tiatira. Deus tem tido paciência com a igreja católica, sim ou não, irmãos? Com todas as igrejas têm um ponto negativo. Mas o Senhor está dizendo o quê? Eu tenho dado tempo para que essa igreja se arrependa da sua prostituição. Eu tenho dado tempo. Se existe algo terrível no meio da igreja católica, é o que eu chamo de sincretismo religioso. Depois você pode pesquisar lá. Eu tive que pesquisar também, que eu não sabia o que era. E aí eu estava vendo o que é sincretismo religioso. É uma religião que, com o passar dos tempos, ela vai se embolando no meio de outras religiões. Ela vai se misturando com outras entidades. E hoje, às vezes o camarada está adorando um santo lá, e mal sabe ele que ele está adorando um demônio. Então procura lá, deuses da Umbanda. Quem é Oxóssi? Se alguém falar, quem aí adorou Oxóssi? Quem já adorou Oxóssi? Pastor, Deus me está amarrado, sai para lá, saravá. Quem que é Oxóssi? Oxóssi é São Sebastião, na igreja católica. A mesma imagem, mesmo Deus. Tem horas que lá na Umbanda eles falam: não, vamos adorar Oxóssi. Outra hora falam: não, vamos invocar São Sebastião. É a mesma pessoa, entende? Tem também o santo casamenteiro. Na Umbanda, no candomblé, ele é Exu. Na igreja católica ele é quem? Santo Antônio. Quem aí nunca orou para Exu, hein? Exu, me dá uma mulher digna, me dá um marido maravilhoso. É o santo casamenteiro, é o mesmo Exu. Pode pesquisar lá, pesquisa lá.
Coloca lá no Google, quem é Exu, qual a imagem, o que ele faz, entende? Tem um outro aqui que é muito comum também, Ogum. Ogum é aquele que está sobre o cavalo com a sua espada e está dentro da lua. Quem é esse na igreja católica? Alguém sabe? Quem que é o que está lá dentro da lua? No cavalo? Nunca viu a lua? Parece que tem um cavalo lá e um Deus lá dentro dela. Aquele lá no candomblé é Ogum. Mas na igreja católica é quem? São Jorge. Entende? E aí ele foi se misturando com o passar do tempo. E as pessoas vão adorando e não sabem o que está adorando. Êxodo 20, verso 4. Vamos ler esse texto aqui para nós encerrarmos. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então o que o Senhor está falando aqui? Você não pode adorar nenhum tipo de imagem de escultura que está debaixo nos céus ou imitando algo que está na terra. Não podemos adorar nada disso. Amém, meus irmãos? Volte o seu coração para Deus hoje. Deus fala para essa igreja, no verso 23, que Ele vai vir para julgar essa igreja. Todos nós seremos julgados um dia, se tem idolatria ou não no nosso coração. Verso 24, vamos ler. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Você percebeu que todas as igrejas falam de uma coisa de Satanás? Em uma fala que é o trono de Satanás que está no meio da igreja. Na outra fala que Satanás está investindo no coração de muitos. Nessa igreja aqui a Bíblia fala das coisas profundas de Satanás. Você não acha que o diabo está agindo demais no meio da igreja, não? Toda a igreja que nós estudamos até agora, o diabo está trabalhando, o diabo está agindo. Isso nos fala de quê? De que o diabo não para, ele quer levar cada um a desistir do propósito, a não continuar com o foco no coração do Senhor. A Bíblia fala aqui no final desse verso: outra carga não jogarei sobre vós, basta a carga da Jezabel. Para essa igreja aqui, basta a idolatria, basta vencer a idolatria. Venceu a idolatria na igreja de Tiatira, vai se tornar um vencedor. Se não venceu, está vivendo debaixo dos profundos ensinamentos de Satanás. Cuidado, irmãos, cuidado com aquilo que você roga, cuidado com aquilo que você rende o seu pedido. Essas coisas profundas aqui de Satanás, como eu posso dizer, são os mistérios que vêm no meio da igreja. Tem muitos irmãos que gostam dessa palavra mistério, né? Mistérios, mistérios e misteriondas. Lhe falta é orar em línguas no final. De achar o quê? De achar que Deus trabalha em forma de mistérios. Não é assim. Deus trabalha com as coisas muito claras. Muito claras. Aquilo que tem que ser dito precisa ser falado do jeito que é para ser. Não podemos disfarçar, não podemos, pastor, mas está sendo muito duro, está falando muita verdade. Por que tem que falar isso? Nós precisamos falar para mostrar para você o quanto as pessoas têm sido enganadas. Fique de pé aí no seu lugar. Vamos encerrar falando sobre a recompensa que o Senhor tem para o vencedor nessa igreja. Verso 26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O Senhor fala que aqueles que permanecerem, que guardarem até o fim as suas obras, estes receberão autoridade naquele dia.
Quando Ele voltar, esses serão colocados como cabeças para reinar, para governar os povos e as nações. Mas no verso 27 continua dizendo: e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Uma outra promessa que o Senhor dá para o vencedor aqui é a estrela da manhã. E eu quero encerrar aqui, preste atenção no que eu vou te dizer. Você sabe o que significa a estrela da manhã? A estrela da manhã é um dos nomes do Senhor na Bíblia. Mas a estrela da manhã aponta também para o arrebatamento. Em Malaquias, a Bíblia diz que o Senhor é o sol da justiça. Mas em Apocalipse ele fala que Ele é a estrela da manhã. Em Mateus, a Bíblia diz que o Senhor virá e todo olho o verá. Mas em Apocalipse diz que o Senhor virá como ladrão, vai vir às escondidas. Então preste atenção. Em uma o Senhor vem como o sol da justiça, todo mundo vê. Outra, Ele vem como a estrela da manhã. A estrela da manhã é aquela primeira estrelinha que surge bem na madrugadinha. Poucos veem porque a maioria está dormindo naquela hora. A Bíblia diz em um momento que todo olho verá a volta de Jesus. Mas em outro texto diz que Ele virá em oculto como ladrão. A Bíblia só pode estar falando aqui de duas vindas. Talvez você não sabia disso. Vão ter duas vindas. Na verdade, a primeira é conhecida como arrebatamento. Ele virá para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são os vencedores. E essa primeira vinda Ele vem como o ladrão. Ninguém verá, nenhum olho verá. Ele vem como a estrela da manhã. A Bíblia está prometendo para essa igreja aqui que aquele que se tornar vencedor provará do arrebatamento, provará da estrela da manhã. Diga aleluia. Quantos aqui não aceitam mais a idolatria na sua vida? Diga glória a Deus. Deus está preparando para essa igreja aqueles que vencerem a idolatria aqui. Esse é o maior desafio que eles têm. Eles vão provar da estrela da manhã, do arrebatamento da igreja. E a segunda volta, que é as claras, que todo olho verá, que é como o sol da justiça. Essa segunda volta, a Bíblia diz que o Senhor virá dos céus e Ele vai vir vencendo para vencer. É aquela passagem de Apocalipse que diz que na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele descerá com os vencedores, com a sua igreja, com aqueles que foram arrebatados naquele dia, e vai guerrear contra o anticristo. Nesse dia todo olho verá o Senhor e a sua glória. Eu quero perguntar para você: você quer fazer parte daqueles que vão provar da estrela da manhã, do arrebatamento? Então vença a idolatria na sua vida. Não aceite os ensinamentos de Jezabel. Não aceite que o diabo venha destruir você. Não aceite viver uma vida passiva. Tenha obras, tenha amor, tenha fé, tenha dedicação com as coisas de Deus. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Vamos declarar ao Senhor nessa noite. Diga para Ele, diga: Senhor, eu quero provar, Jesus. Eu quero provar de tudo aquilo que o Senhor tem liberado para a minha vida. Oh Espírito Santo, manifesta a Tua glória, Senhor, neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, assim como a corça que anseia por águas, nós ansiamos por Ti nessa noite, Jesus. Oh, faz chover a Tua bênção, o Teu mover neste lugar. Espírito Santo de Deus, quebra, Senhor, toda idolatria do nosso coração, todo espírito de Jezabel.